O que é destaque nesta edição? Com 2.400 vagas, começam hoje inscrições ao processo seletivo para escolas estaduais de tempo integral. Prefeitura anuncia que vai retirar moradores de casas que ficam embaixo da ponte do Educando. A agenda de Bolsonaro inclui reunião com bancadas de MDB e PSDB. Nos encontros estão descartadas negociações por cargos no futuro governo. Moro faz pressão para endurecer lei antiterror. Habeas corpus que pode tirar Lula da cadeia será julgado pela segunda turma do STF nesta terça-feira. Rússia começará a operar a base lunar em escala total a partir de 2036. Maior produtor de gás do mundo, Catar, anuncia que sairá da OPEP. Justiça decreta prisão preventiva, trio envolvido em morte de agente no Compage e transferência de presídio. Universitária morre após cair de motocicleta na M070. Homem com passagem pela polícia por tráfico de drogas é morto com 5 tiros na Avenida dos Passarinhos. É o Jornal da Manhã que está começando agora. Previsão do tempo. O dia fica nublado, parcialmente nublado com chuva que já caiu em áreas isoladas no início da madrugada. A previsão já era feita pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo fala que é de 75% a probabilidade de chover 20 milímetros. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e 94% de umidade no ar. Os termômetros devem esbarrar hoje nos 31 graus. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 3 de dezembro. 337 dias do ano. Faltam 28 para terminar 2018. É dia de São Francisco Xavier. Também é o Dia Internacional dos Deficientes e o Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica. E ainda Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria e o Dia do Delegado de Polícia. Na semana que passou, de segunda a sexta-feira, o Rio Negro subiu 46 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 18 metros e 49 centímetros. O que aconteceu nessa data? Registros da história. 1967, o Dr. Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração no Hospital Groote Schuur, na cidade do Cabo, na África do Sul. 1984, desastre de Bhopal, um dos piores na história da indústria. 1992, enviado o primeiro SMS no Reino Unido com o texto Merry Christmas, Feliz Natal. 2007, a Austrália ratifica o protocolo de Kyoto, deixando os Estados Unidos sozinhos para também o ratificar. Agora 5h55. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade. Onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra nesse instante? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, o tempo amanhece nublado, né? Tivemos aí uma noite de madrugada também com o tempo nublado e agora pela madrugada uma temperatura bem amena do que nós estamos acostumados a sentir aí durante as madrugadas. Paulo, hoje com a temperatura um pouco abaixo. Pellegrini, tivemos aí poucos acontecimentos relacionados à violência na cidade, a não ser este homem que morreu, foi crivado de bala, já tinha envolvimento com a polícia e terminou sendo morto com 5 tiros na Avenida dos Passarinhos. Avenida dos Passarinhos, ali na área do Nova Cidade, Paulo, já entrando ali pelo Conjunto Galileia, também foi crivado de balas por pistoleiro ainda misterioso, Paulo Guerra. As informações dão conta de que ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. E ontem ele sofreu um atentado, ele foi morto com 5 tiros, nada foi levado dele, os bandidos chegaram então somente para matá-lo e assim o fizeram. Pellegrini, a movimentação dos prontos-socorros foi intensa durante esse final de semana. Sim, Paulo, sim, foi intensa sim, né? Pronto-socorro 28 de agosto, pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo também, com muitos presentes aí, de pessoas dando entrada com tiros pelo corpo, com faca, com facadas espalhadas pelo corpo também, muita gente dando entrada, Paulo, de tiro e faca e de agressão física. Pellegrini daqui a pouco vai voltar e conta tudo em detalhes. Mais alguma novidade, Pellegrini? Não, Paulo, até o presente uma novidade sim, Paulo, né? A novidade que nós sempre acompanhamos aí, conforme a tua determinação,
A relação em relação aos ônibus, né, o transporte rodoviário, nós já temos a informação de que está tudo certinho. Estivemos agora há pouco na garagem da Global. A saída dos ônibus dá-se de maneira muito tranquila, Paulo. Os rodoviários estão aí na expectativa para o pagamento, né, para a próxima sexta-feira, que seria o pagamento do 13º, e logo depois, lá pelo dia 5, aí sim também o pagamento também do salário, né, Paulo? Vamos esperar para ver o que acontece. A categoria aí seria até uma paralisação prevista para hoje, mas houve uma negociação e prometeram que o salário do rodoviário sai até a próxima sexta-feira. Vamos aguardar então, Pellegrini, e torcer para que realmente o empresariado cumpra com o acordado, para que a população não venha a ser penalizada. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra, mas antes deixar um abraço aos nossos ouvintes que falam sempre com a gente. Um abraço pro Meilo lá da KL, pro Alessandro da FCB, da ACB, melhor dizendo, e ele, nosso amigo de sempre, Paulo Guerra, nosso ouvinte, a gente sempre abraça ele com muito carinho. O Chiquinho Cameli também na audiência do nosso Jornal da Manhã, Paulo. Tá bom, Pellegrini. E o Pellegrini esteve com um artista esse final de semana, foi isso, Pellegrini? Ah, sim, Paulo, nosso amigo, né? Estivemos aí, a gente vai, Paulo, eu estive aí tomando café pela estrada, a gente sempre faz isso aí todo final de semana, e num desse café encontrei com o seu Francisco, né? O seu Francisco, ele é um artista, ele é transformista, o seu Francisco é homem, daquele brabo, mas no final de semana ele se transforma na Pimpinela, né? Aquela cantora. E Paulo Guerra te mandou um abraço, me mostrou o projeto dele no seu notebook, com muito carinho, que ele quer a sua participação no próximo show de Pimpinela. Seria a sua voz, Paulo Guerra, aquela música antiga lá dos anos 70, que, né, a Pimpinela começa, aí tu entra, sou eu, o que você quer? Aí tu entra de novo, você. Aí ele quer a tua resposta, Paulo, que tu vai participar realmente desse negócio. Tá bom, Pellegrini, vou resolver, depois eu falo para você. Bom trabalho. Tá bom, Paulo Guerra, eu tenho certeza que você vai participar sim do show de Pimpinela. É contigo, Paulo. 5h59 em Manaus. Eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos, que é do PT. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte da difusora. E daí, deputado, qual é a novidade? Eu queria, Paulo Guerra, comunicar a todos que amanhã eu vou me posicionar de uma forma muito dura na Assembleia Legislativa sobre a M010, que liga vários municípios do Amazonas, e você conhece muito bem essa estrada. Sem dúvida. É chamada Manaus de Itacoatiara. É a estrada que liga vários municípios, dentre eles Rio Preto da Eva, Itapiranga, Filves, que também atende outros municípios como Urucará, São Sebastião da Tumã, Maués, Boa Vista do Ramos. E ontem, vindo à noite, verifiquei que não existe acostamento, não existe a limpeza da área de servidão. A sinalização também, né, deputado? A sinalização. E o pior, Paulo Guerra, eu vi muitas pessoas à noite andando na margem, né? Ou seja, com aquela escuridão imensa, pessoas andando, né, nela e passando inclusive carretas, bitrem, aquelas carretas imensas, levando soja, e por isso que você observa que é um crime constantemente acontecer acidentes trágicos, né? Milhares de pessoas, mas são milhares de pessoas que já perderam a vida. E agora com a notícia de algo que eu venho há muito tempo, desde 2010, batalhando, e em 2016 fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Itacoatiara, a pedido da vereadora Sheila Moreira, sobre o Linhão de Tucuruí, né? O rebaixamento do Linhão de Tucuruí para atender toda aquela região, e levar cada vez mais fábricas e indústrias para ali, né? O rebaixamento de Silves para Itacoatiara. E o que nós presenciamos isso? É o momento do governo do estado
e estaremos aqui convocando uma reunião urgente com os prefeitos, né, de Silves, Itapiranga, Urucará, São Sebastião do Atumã, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, né, como também os municípios como Maués, que utilizam essa estrada, para que de forma de consórcio possa efetivamente ver a duplicação dessa estrada e a iluminação com sinalização, por conta que os acidentes que acontecem são crimes que o Estado deveria pagar indenização para as pessoas que são vítimas dela. Tá bom, então, deputado. Por isso, Paulo, eu queria deixar claro aqui a você e a população que me sensibilizei muito, por conta que muitas das pessoas utilizam essa estrada de dia e não percebe o quanto que é perigoso já de dia, mas de noite é muito maior. Então, nesse sentido, eu queria dizer que os acidentes que acontecem na M010, como tantas outras, exatamente por falta de sinalização e como também até limpeza das áreas de servidão. E a precariedade da estrada, né? A estrada realmente sempre está a merecer reparos. E, deputado, eu estou sentindo que a sua voz está um tanto quanto comprometida, torceu muito ontem pelo Fluminense, foi isso, né? Não, o nosso Fluminense, né, graças a Deus saiu da degola, mas também ajudamos aí o Vasco, que também não foi, e nesse sentido, ontem, Paulo Guerra, porque peguei muita chuva e estive com o prefeito 2 dias de Urucurituba, em Itapeaçu, em Vila Silva, né, batalhando, como também um grande evento que teve lá do aniversário do Sabu, que foi no dia 1º, né? Então, visitando, agradecendo o apoio, que eu fui o deputado estadual mais votado da história de Urucurituba, com 33%, né? E fiz essa visita. E tive que retornar hoje, porque hoje também eu completo mais um ano de vida. Parabéns, deputado. Estou aqui, mesmo de madrugada vindo na estrada, mas a serviço da população e indo para o nosso 7º mandato de vereador e de deputado estadual, independente de eleição ou não, o meu dia, mesmo no domingo, no sábado, está sempre a serviço da população, Paulo Guerra. Deputado, parabéns pelo seu aniversário, hein? Estamos chegando aos 70 já, deputado? Não, agora que eu estou chegando nos 50. Vamos reajustar, não? Vamos reajustar esses 50. Tá bom, bom dia. Bom dia, meu amigo. O Cine Manaus, nos portos da Avenida Constantino Nério, no bairro São Geraldo e Shopping Felipe Dal, na Camapuã, Jorge Teixeira, vão selecionar candidatos para 39 vagas de emprego nesta segunda-feira a partir das 8 horas. Habilite-se. Prazo para aditamento do FIES é prorrogado. Cíntia Moreira tem os detalhes. O prazo para os alunos fazerem o aditamento de renovação dos contratos do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 28 de dezembro. Aqueles que precisarem alterar informações no contrato, como a troca de fiador, devem comparecer em uma agência da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o estudante deve ir junto com o novo fiador e apresentar os novos documentos comprobatórios. O FIES concede financiamento em instituições privadas de ensino superior. O novo FIES, que foi lançado no ano passado, tem modalidades de acordo com a renda familiar. A modalidade FIES, por exemplo, tem juros zero para os alunos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento mínimo é de 50% do curso, enquanto o limite máximo semestral é de R$42 mil. Já a modalidade chamada de PFIES é destinada para candidatos com renda familiar per capita de 3 a 5 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito, que pode ser um banco privado ou fundos constitucionais e de desenvolvimento. Até o momento, cerca de 70% dos estudantes já concluíram ou iniciaram o processo de aditamento. Reportagem Cíntia Moreira. Agora 6h10. As indústrias da Zona Franca de Manaus, que já registraram um pico de mais de 120 mil empregados em 2013,
mantém hoje apenas 86.168 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados, segundo o levantamento de setembro realizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em comparação ao mesmo período, em 2017, houve uma diminuição de cerca de 1.800 postos de trabalho, decréscimo de 2,15%, segundo o Açuframa. O deputado estadual Cabo Maciel do PR está cobrando devolução de uma ambulância que atendia pacientes do Hospital José Mendes em Itacoatiara, que passou a dispor de somente uma unidade para atender a população e ainda fazer a remoção de doentes aqui para Manaus. Maciel, que cobra o retorno da viatura para reforçar o atendimento do hospital. Segundo ele, não há justificativa para a retirada do veículo, tendo em vista que Itacoatiara pertence à região metropolitana e serve de apoio para atender a população dos municípios vizinhos como Silves, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Urucará e Nova Olinda do Norte. Execução de 47,3 milhões em investimentos e 40,3 milhões para o financiamento de 281 projetos de pesquisa científica e tecnológica. Pagamento de mais de 24 mil bolsas, além de 8 projetos de subvenção econômica. Esses são alguns dos números de desempenho da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, em 2018. Nesse ano, a receita da instituição totalizou 112,3 milhões de reais. Mais de 100 indígenas de etnias diferentes estiveram em Manaus ontem para fazer o vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que pela primeira vez preparou uma prova diferenciada. Os exames da capital foram aplicados na Universidade Paulista. Além de Manaus, as provas foram executadas no município de São Gabriel da Cachoeira e em mais 3 cidades do país, sendo que o maior número de inscritos foi aqui no Amazonas. No total, em todo o estado, foram inscritos 463 pessoas, sendo que 107 estão fazendo a prova em Manaus. Moradores de casas que ficam embaixo da ponte do Educandos devem sair do local nos próximos dias. A medida foi tomada pela prefeitura após 6 meses da interdição da via que interliga o bairro de Educandos à região central da cidade. O bloqueio aconteceu após uma determinação judicial que inicialmente determinou a interdição da ponte e também a manutenção da estrutura da via, que um laudo apontou estar comprometida. No total, moram em casas nas imediações da estrutura metálica da ponte 8 famílias em 12 residências. As casas ficam em um trecho dentro do bairro de Educandos. A Universidade do Estado, em parceria com o Centro Educacional Século, apresentará hoje às 19h30 a palestra Educação no Século XXI. Tecnologias exponenciais para a educação de qualidade para o ensino da saúde. Para proferir a palestra virá a Manaus o médico Xiao Long Wen, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 6h13. A Secretaria de Estado da Saúde publicou no Diário Oficial do Estado a 10ª chamada de aprovação do concurso público de 2014. A lista final dos convocados conta com 667 nomes para a ocupação de cargos de nível superior, médio e fundamental. A publicação do edital de posse deverá ser feita nesta segunda-feira. A partir dessa publicação, os candidatos chamados nessa fase terão 30 dias para apresentação de exames na junta médica e entrega de documentos dos recursos humanos da Suzano. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, informou que os 667 concursados chamados vão substituir os convocados em junho e setembro que não tomaram posse, assim como os servidores aposentados e falecidos. As inscrições para o processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas para o ano letivo de 2019 iniciam nesta segunda-feira e segue até o dia 7 deste mês. Neste ano, são oferecidas 2.401 vagas. O processo é aberto para toda a comunidade escolar pública e privada dos ensinos fundamental e médio. O PISET é integralmente gratuito e atenderá 28 escolas de tempo integral da capital e uma de Parintins. O edital com todas as informações em relação das escolas de tempo integral pode ser conferido no site www.educação.am.gov.br. Para as escolas com funcionamento diurno, o horário de atendimento será de 8 às 17 horas. Bom, entanto, as escolas que funcionam tanto no turno diurno quanto no noturno, horário é estendido até às 21 horas. A ANSEDU que destaca que o candidato inscrito concorre
em condição de igualdade com os demais candidatos que residem próximo à escola desejada. Prefeito de Iranduba quebra o silêncio e fala sobre as denúncias de desvio de mais de 4 milhões de reais da Previdência Social. Denunciado pela servidora pública Rosane Lira Corrêa por não recolher mais de 4 milhões de reais descontado dos salários dos funcionários da Prefeitura aos cofres do Instituto de Previdência de Iranduba, Imprev, entre 2017 e 2018, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, é alvo de um pedido de cassação de mandato na Câmara de Vereadores assinado por Rosane. O processo tramita na comissão processante instituída na casa no dia 13 de novembro passado, formada pelos vereadores Josué Lomas, presidente, Kellyson Diep, relator, e Larissa Gomes, membro. Neste fim de semana, Francisco Gomes quebrou o silêncio e falou sobre a denúncia. J. Raio, o que o prefeito disse? Paulo Guerra, o prefeito disse que segue pagando as dívidas astronômicas deixadas por antecessores e que justamente por isso e também pela queda na arrecadação, em algum momento deixou de recolher ao Imprev, Instituto de Previdência de Iranduba, o que é de responsabilidade da gestão dele. Francisco Gomes apresentou uma planilha que registra mais de 80 milhões de reais em débitos herdados. São empréstimos consignados que a prefeitura descontou dos servidores e não repassou aos bancos, energia elétrica, cobranças judiciais e previdência. De 2003 a 2016, de acordo com Chico Doido, a prefeitura deixou de recolher ao Imprev mais de 32 milhões de reais e ao INSS quase 30 milhões. São, portanto, mais de 60 milhões de reais que ele garante estar pagando em parcelas. Essa dívida eu parcelei, Jota. Eu estou pagando, mas infelizmente, entre a dívida que está sendo descontada direto na conta, também tem a minha atual. Eu não consegui pagar o passado e o presente. Teve mês que a arrecadação caiu muito e eu parei de pagar umas, porque se eu não paro de pagar, eu não cumpria com a obrigação de pagar o salário em dias, nunca trazer um dia. O funcionário público sabe disso. Sobre o pedido de cassação do mandato dele, que tramita na Câmara Municipal, Francisco Gomes declarou que se trata de uma ação orquestrada por pessoas que se deram bem, ou seja, levaram vantagens financeiras em administrações passadas, de acordo com o prefeito, e agora querem tomar-lhe a prefeitura a qualquer custo para continuar fazendo a mesma coisa. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Polícia. Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Rodoviária Federal contra o tráfico de armas tenta prender 17 pessoas agora de manhã. Apreensões ao longo de um ano levaram a polícia a identificar a quadrilha que levava armamentos e projéteis de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro. Há ainda 20 mandados de busca e apreensão nos 2 estados nesta manhã. A suspeita é que o material vinha do Paraguai. E a Justiça aqui do Amazonas decretou a prisão preventiva dos 3 detentos envolvidos no homicídio do agente de socialização Alexandre Rodrigues Galvão, de 36 anos. O servidor foi atacado a facadas por um grupo de detentos durante um princípio de rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage na tarde do sábado. A decisão foi tomada ontem após a audiência de custódia realizada no Fórum Ministro Enoque da Silva Reis. Os detentos Arley de Oliveira Silva, Bruno Coelho Costa e Adriano de Souza chegaram ao fórum às 15 horas deste domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. Além da prisão preventiva, o trio foi transferido para o Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, que fica nas proximidades do Compage, também no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. Além dos 3 envolvidos no homicídio, outros 9 internos prestaram esclarecimentos no 19º DIP e posteriormente foram encaminhados e alojados nas celas 2 e 3 do regime disciplinar diferenciado do IPAT. O agente penitenciário Alexandre Rodrigues Galvão, de 36 anos, foi morto no início da tarde do último sábado, após ser atacado por detentos dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Ele foi atingido por vários golpes de faca artesanal em um princípio de rebelião de detentos do pavilhão 3 do Compage do regime fechado. Galvão foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Delfina Rinaldi Abdelaziz, na zona norte de Manaus, mas não resistiu. Um dos golpes foi no pescoço. 6 horas e 23 minutos em Manaus. O que mais
mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Isso aconteceu, Paulo, no comecinho de domingo. Isso aconteceu lá no bairro União da Vitória, no Tarumã. E foi uma grande ação dos policiais da Força Tática, que tem o comando do Coronel Klinger Paiva. Mais precisamente, isso aconteceu na rua Peixe Carvalho, lá na área de um bar, onde a vítima não, né? O bandidão estava armado, mostrando a arma para todo mundo. O pessoal chamaram a Força Tática, que prendeu o camarada que estava com revólver calibre 38 até o tucupi de bala, pronto para matar, pronto para cometer assaltos, e não fez, graças à Força Tática. Quem quiser fazer contato com a Força Tática através de WhatsApp, é só ligar no 99428 4400, 9428 4400 é o WhatsApp da Força Tática do Coronel Klinger Paiva. O melhor batalhão especializado do Amazonas é a Força Tática atualmente. Grande trabalho, mais uma vez, tirando bandidos de circulação. O padrasto de uma adolescente de 13 anos foi preso na manhã de ontem, domingo, denunciado por abusar de uma garota de 13 anos. Ele vinha abusando da garota desde os 9 anos de idade. Familiares que teriam visto o homem passar as mãos das partes íntimas da garota acionaram a polícia. Ele foi preso na comunidade de Mundo Novo, na Cidade Nova. Ele é padrasto da vítima. Todo cuidado é pouco com esse negócio de padrasto. As mulheres deixam o marido, arrumei outro, coloca dentro de casa, e o que acontece geralmente é esse tipo de situação, essa tristeza, se metem com monstros, com vagabundos, e daí o que acontece geralmente é esse tipo de coisa. Geralmente a mãe também tem culpa nesse tipo de situação. Essa aqui é a grande realidade. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Os registros no final de semana, noite de ontem, o homem deu entrada à vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Ele deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos. Outro homem deu entrada à vítima de teçadadas pelo corpo. Ele levou vários golpes de teçado, ele foi ticado no teçado e deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Rapaz, no João Lúcio falta aquilo outro e tal, mas sempre os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde atendem muito bem a quem procura aquela unidade de saúde. Pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, 3 por acidente de trânsito, e uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Já no pronto socorro Platão Araújo, no Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de bombom da morte, ele levou balas pelo corpo. A primeira informação em relação a esse caso é que ele se meteu em uma briga e de repente o oponente estava armado e disparou um tiro na costela. Ele continua internado, está em estado grave, está no bico do urubu. Não vai, tá mais pra lá do que pra cá, internado no Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte! Em uma briga de bar, um homem foi esfaqueado e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem, tarde de domingo. Tinha acabado, né? O jogo tinha acabado naquele instante, o jogo do Vasco. Os vascaínos com o coração mais aliviados, depois de 8 anos serem rebaixados 3 vezes, por pouco não eram rebaixados ontem de novo. Aí eles estavam comentando, rapaz, o nosso Vasco está com salário atrasado, os ratos estão tomando conta de São Januário, não tem dinheiro para nada, e esse Flamengo cheio do dinheiro
dinheiro. Eles estavam reclamando por lá. Quando de repente houve um desentendimento. Desse desentendimento começou uma discussão. Essa discussão foi se acalorando quando de repente eles resolveram levantar e foram pro pau, foram pra peia, até que um deles puxou a faca e desferiu um violento golpe na barriga do outro. Os vascaínos se desentenderam em uma mesa de bar e um deu-lhe uma facada no outro. E mais do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de novo bebedeira, de novo a cachaça, de novo a bebida, quase acaba em tragédia. O motivo, a bebedeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a manhã de ontem, 2 homens tinham acabado de virar a noite de tanto beber. Beberam, daí houve um desentendimento e um deles, Paulo Guerra, sentou-lhe uma paulada na cabeça do outro. As informações dão conta de que eles estavam embriagados, mas ainda assim um deles conseguiu dar uma paulada na cabeça do outro. Tudo por causa da maldita da cachaça, por causa do álcool. Eles beberam litrão, foi acabando o dinheiro, passaram por corote, por fim já estavam na 51. E outros que estavam bebendo aquela cerveja de pobre, o tal de litrão, ela toma acabar o litrão, fica com a cerveja, parece um caldo quente. O pessoal gosta de tomar cervejinha gelada, pequenininha. Quem não tem dinheiro, compra o litrão. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, falando em bebedeira, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Detran, principalmente Manaus Trans também agindo no combate aos motoristas que estão bebendo e estão dirigindo. Só é ficar ali naquela área do Tarumã que prende todo mundo, prende quem está passando por lá, mas parece que ali tem muito filhinho de papai, né? E não tem aquele pessoal da Costa Quente tá por lá e por isso não tem muita blitz por aí. Fazer blitz na Zona Leste e prender lá o pessoal que tá de carro sem documento, de carro velho, aí é muito fácil. Eu quero ver prender o filhinho de papai, aquele da Costa Quente, que enchem a cara na madrugada, ficam fazendo pega lá no Tarumã e absolutamente nada é feito. Coronel Amadeu Soares, cadê a blitz na área do Tarumã? Cadê a blitz pro Coronel Amadeu, pro pessoal da Costa Quente que estão fazendo pega todo final de semana naquela área? É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e um resumo do final de semana. Lamentável, triste, uma jovem de 20 anos de idade morreu em um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Manuel Urbano, à altura do quilômetro 6, proximidades do bairro da Liberdade. A moça tinha apenas 20 anos de idade. 2 motos colidiram e ela acabou batendo a cabeça no asfalto e infelizmente morreu com traumatismo craniano. A jovem cursava o 4º período de pedagogia na faculdade e o EA, o EUFAN, não estou bem lembrado aqui, inclusive já fizeram uma postagem nas redes sociais lamentando profundamente a morte dessa aluna de pedagogia que tinha aí boas notas, era uma jovem muito promissora que infelizmente perdeu a vida no asfalto na M070. Aliás, a M070, todo cuidado é pouco. Até o quilômetro 35, uma beleza. De lá em diante, tem que se ter muito cuidado. E até o 35, quando tá boa, o pessoal aproveita para meter o pé. Carro com 180 e daí para mais, naquela estrada Manuel Urbano, realmente um perigo. E a fiscalização é só de lá para cá, de quem vem de lá para cá. Daqui para lá é a Deus dará, não tem fiscalização nenhuma. É carro roubado, motoqueiro sem capacete, tudo pode passar daqui para lá na ponte. O negócio tá frouxo realmente na fiscalização na ponte. De lá para cá não. Os policiais fazem um grande trabalho, mas daqui para lá não tem posto, aí o pessoal passa do jeito que quiser. Tem carro até passando com mais de 8 pessoas dentro e não tem nenhum tipo de fiscalização.
Agente penitenciário, conforme a difusora já informou, Paulo Guerra ainda há pouco trouxe a informação com todos os detalhes da morte de um agente penitenciário que foi brutalmente assassinado com 8 facadas. Né? Já houve aí manifestação por parte dos agentes penitenciários, por parte dos funcionários, para ver se melhora aquela situação. A SEAP também precisa dar uma resposta em relação a isso. Todo final de semana tem problema no presídio, rapaz, é droga, é túnel, é o pessoal se desentendendo. Agora um agente penitenciário morto, o coronel Cleiton Mancoelho precisa tomar uma providência. O negócio tá meio devagar na SEAP, tem até agente penitenciário morrendo, já gente fazendo manifestação, só tá faltando uma greve agora, que já estão prometendo para os próximos dias. Você já pensou se os agentes penitenciários lá fazem greve? Aí o negócio vai ficar pior que já está. Encontro macabro na área do conjunto Amadeu Botelho, na área do Novo Aleixo, ou seja, no complexo do Mutirão, um cadáver foi encontrado crivado de balas. O corpo até o presente momento não foi identificado. O homem estava com aproximadamente 10 tiros espalhados pelo corpo. O que chama a atenção, Paulo Guerra, é que várias caixas de foguete estavam lá perto do corpo, ou seja, os assassinos, para que ninguém ouvisse o barulho de tiro, soltavam foguetes na hora do assassinato deste homem que teve o corpo crivado de balas e até o presente momento não foi identificado. Morte na Avenida dos Passarinhos. Na área do conjunto Galileia, um homem de 33 anos de idade, com passagem pela polícia, foi barbaramente assassinado. Ele foi morto com 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo. O Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como os profissionais do IML estiveram presentes no local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso e a linha de investigação principal está naquela questão de acerto de contas por tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 60 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A edição de 2018 do Campeonato Brasileiro chegou ao fim ontem. O Palmeiras foi o campeão da competição com uma rodada de antecedência. Mas as emoções desta 38ª rodada ficaram com as definições das últimas vagas para a Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana em 2019. Além dos dois rebaixados, Sport no 17º lugar com 42 pontos e América Mineiro no 18º com 40. Se juntaram ao Vitória e Paraná, respectivamente, 19º e 20º colocados na tabela de classificação, que vão agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. A quarta vaga direta na Libertadores ficou com o Grêmio, que bateu o Corinthians por 1-0 na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho termina a competição na quarta posição com 66 pontos, 3 a mais do que o São Paulo, que ficou em quinto e vai disputar a eliminatória da Libertadores para entrar na fase de grupos do torneio. O Atlético Mineiro, sexto colocado, ficou com a outra vaga da pré-Libertadores. Para a Sul-Americana, o 7º colocado, Atlético do Paraná, 57 pontos, o 9º Botafogo, 51, o 10º Santos, 50, 11º Bahia, com 48 pontos, e 12º Fluminense, 45, e o 13º Corinthians, com 44, atrás do Fluminense. Foram os classificados para a competição do ano que vem. Finalista da atual edição do torneio, caso o Furacão seja campeão, ganhará uma vaga na Libertadores. Com isso, a Chapecoense, que terminou em 14º, ao somar 44 pontos, herdará a classificação para a Sul-Americana de 2019. Ameaçado, Chapecoense, Fluminense e Vasco escaparam da degola. O time catarinense bateu o São Paulo por 1-0 na Arena Condá. O tricolor carioca também fez o seu dever de casa no Maracanã e venceu o América pelo mesmo placar. Enquanto o Cruz Maltino ficou com empate sem gols com o Ceará no Castelão e terminou a 16ª posição com 43 pontos. O Leão Pernambucano até que fez sua parte no último jogo, ganhando do Santos por 2-1 na Ilha do Retiro, porém não conseguiu a pontuação necessária para escapar do descenso.
não deu para o Santos. O Peixe foi melhor, abriu o placar, mas não conseguiu passar do Huila nos pênaltis e ficou com o vice da Libertadores Feminina em jogo realizado na Arena da Amazônia. No tempo regulamentar, empate em 1-1 com gols de Brena e Gavi Santos. Nos pênaltis, as sereias foram derrotadas por 5-3. Angelina não teve tanta sorte e teve a cobrança defendida por Solera. Com o resultado, o Huila garantiu o primeiro título do torneio continental da história da Colômbia. Últimas notícias. A Receita Federal pretende criar ainda este ano um meio para fiscalizar as operações com criptomoedas. Após fazer diligências nas corretoras que atuam nesse mercado para entender como controlam as próprias atividades, o órgão elaborou uma minuta de instrução normativa que abriu para consulta pública em seu site. Por meio de uma nova obrigação acessória, o órgão pretende acompanhar melhor as operações com moedas virtuais, o que poderá elevar a arrecadação. Além disso, a Receita espera que a medida evite o uso de criptoativos para sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. A preocupação do órgão leva em consideração a evolução desse mercado. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu nesta segunda-feira em forte tendência de alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $62,14. Variação de 5,8% em relação ao fechamento de sexta-feira passada. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou nesta segunda-feira em alta de 1% aos 22.574,76 pontos. O novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, está prestes a fechar um acordo para receber pelo menos 3.000 médicos cubanos que vinham trabalhando aqui no Brasil. A negociação entre o primeiro representante da esquerda a chegar à presidência mexicana e o regime cubano começou em setembro, segundo apurou a agência Estado. A União Democrática Cristã, partido de Angela Merkel, começa a definir na próxima sexta-feira o futuro político da Alemanha. Na convenção de 2 dias em Hamburgo estará em jogo o cargo de Merkel na direção da legenda. Quem ganhar, como é tradição, garante um posto de favorito na corrida para comando da maior economia da Europa nas eleições de 2021, quando termina o atual e quarto mandato da chanceler. A Rússia está planejando implantar e começar a operar uma base em grande escala na superfície da Lua entre 2036 e 2040. O esboço do documento sobre o programa de exploração lunar obtida pelo Sputnik foi adotado em uma reunião conjunta entre a autoridade da Agência Espacial da Rússia, Roscosmos, e da Academia de Ciências. 2036, 2040. Início da operação de uma base lunar completa. A entrega de cargas de grande volume e a realização de vários experimentos científicos em local de testes lunares, diz o documento. Os sismólogos que estudam a cordilheira do Himalaia creem que um terremoto de grande magnitude de 8,5 ou mais, com consequências potencialmente catastróficas, pode vir a sacudir a região montanhosa asiática, diz o estudo realizado por um grupo de investigadores indianos. O estudo publicado na revista científica Geological Journal chega à conclusão de que uma enorme acumulação de tensão tectônica pressagia pelo menos um terremoto de magnitude 8,5 ou mais no Himalaia em qualquer momento futuro, segundo informou Rajendran, um dos cientistas que participaram da investigação. A polícia de Israel recomendou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja acusado no caso conhecido como 4000, que investiga se ele recebeu cobertura positiva do site de notícias Walla em troca de favores a seu proprietário, informou a polícia em um comunicado. A polícia afirmou que vê indícios suficientes para acusar o chefe de governo de suborno, fraude e abuso de confiança e também para o indiciamento do acionista majoritário do grupo Bezek do site de notícias Walla, Shaul Ilovitch. A principal suspeita é que o primeiro-ministro aceitou suborno e agiu em um conflito de interesses, intervindo e atuando em decisões reguladoras que favoreceram Shaul Ilovitch e o grupo Bezek. O Catar sairá da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em janeiro próximo, anunciou nesta segunda-feira o ministro de Energia do país, Saad Al-Kaabi, em entrevista coletiva. Kaabi disse que o Catar, o maior exportador de gás natural do mundo, deixará a OPEP porque deseja focar no negócio do gás. O Tribunal de Barlavento, em Cabo Verde, determinou a anulação do julgamento dos 3 velejadores brasileiros que estão presos no país, condenados por tráfico internacional de drogas em março deste ano naquele país africano. A defesa dos velejadores foi quem entrou com recurso contra a condenação na Justiça de Cabo Verde. Segundo os familiares dos velejadores, a decisão de suspensão do julgamento foi de dia 23 de novembro, mas eles só ficaram cientes do caso no dia 28 do mesmo mês. A Justiça do Cabo Verde entendeu que o primeiro julgamento não deu direito à ampla defesa dos condenados por não ouvir testemunhas e relatórios de defesa. O novo julgamento ainda não tem data para ocorrer. Os 3 brasileiros continuam presos em Mindelo, na ilha de São Vicente.
Em uma tentativa de quebrar a hegemonia do MDB no comando do Senado e frear a articulação de Renan Calheiros, MDB de Alagoas, para voltar à presidência da casa, senadores eleitos do PSDB, PDT, PPS, Rede e setores do PSL avaliam apoiar a candidatura de Tasso Gereissati do PSDB do Ceará. O nome do Tucano conta com a simpatia do senador eleito Cid Gomes do PDT do Ceará, que foi adversário político de Tasso no Ceará e também do bloco PPS, PDT e Rede, que soma 14 senadores. A bancada do PSDB, que conta com 8 senadores e deve receber mais um parlamentar, Maísa Gomes do Acre, apoia o nome de Tasso, o que daria a ele na largada 23 votos. A movimentação ocorre no momento em que aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro vislumbram dificuldades no Senado devido à fragmentação partidária registrada na eleição. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem trabalhado para aprovar no Congresso ainda em 2018 o projeto de lei sobre medidas contra criminosos e empresas envolvidos com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O objetivo é evitar que o Brasil entre para a lista negra de governos não engajados com a prevenção e o combate a esses crimes e sofra, assim, sanções econômicas e comerciais de países como Estados Unidos e membros da União Europeia. Nos últimos 10 dias, o ex-juiz da Lava Jato divide seu tempo entre os estudos e dados do governo e a composição da equipe com a tarefa estritamente política de negociar com deputados e senadores a votação e aprovação do projeto de lei. A agenda de compromissos do presidente eleito Jair Bolsonaro prevista para esta semana inclui reuniões com bancadas parlamentares de 4 partidos: MDB, PRP, PR e PSDB. Os encontros foram organizados pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A previsão é de que Bolsonaro desembarque na capital federal na manhã desta terça-feira. O primeiro compromisso na lista é uma audiência com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. No período da tarde se reunirá com parlamentares do MDB às 15 horas do PRB, às 16h30 no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o escritório do governo de transição. Na quarta-feira, o presidente eleito deve receber autoridades diplomáticas pela manhã na Granja do Torto, residência oficial usada por Bolsonaro durante a transição. Depois tem agendado uma visita ao QG, ao quartel-general do Exército. À tarde recebe mais 2 bancadas partidárias, PR às 15 e PSB às 16h30. Os 2 encontros também ocorrerão no CCB. Na quinta-feira, a agenda prevê apenas atendimento a autoridades e parlamentares na Granja do Torto pela manhã e a partida de volta para o Rio, no Rio de Janeiro, no fim da tarde. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse neste domingo que nas conversas que ele e o presidente Jair Bolsonaro terão com as bancadas nesta semana, o governo eleito mostrará que está se criando uma nova fórmula de relacionamento sem distribuição de cargos. Ao se debruçar nesta terça-feira sobre o mais recente pedido de habeas corpus de Lula, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgará na prática o caráter de Sérgio Moro. O presidiário do PT reivindica a liberdade sob o argumento de que o ex-juiz da Lava Jato revelou clara parcialidade e motivação política na condução dos processos contra ele. A eventual abertura da cela de Lula teria o peso de um aval da Suprema Corte à tese de que Lula é preso político e não corrupto. É a primeira vez que um recurso de Lula será julgado no âmbito da segunda turma composta por 5 ministros: Ricardo Lewandowski, presidente; Edson Fachin, relator da Lava Jato; Celso de Mello, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Na atual composição da segunda turma são adeptos da política de celas vazias, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A da tranca é representada por Edson Fachin e Carmen Lúcia. Celso de Mello oscila entre um grupo e o outro. Estima-se que o voto dele será decisivo no julgamento do habeas corpus de Lula. 6h53. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. No Ministério, Moro vai investigar depósito de 174,5 bilhões de reais no exterior que foram regularizados. Folha de São Paulo. Palmeiras amplia marcas em festa com torcida e Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Em Nova York, Haddad diz que Brasil pode crescer com o governo liberal de Bolsonaro. Jornal Central, Correio Brasiliense. Polícia Federal apreende quase 1 tonelada de maconha a caminho do Distrito Federal. Valor econômico. Judiciário quadruplica gasto com pessoal em 2 décadas e é quase 2% do PIB do Brasil. Estado de Minas. Trégua entre Trump e Xi afetará as exportações de soja brasileira para a China. Jornal do Comércio no Recife. Homem entra em igreja e esfaqueia 4 fiéis em Aparecida de Goiânia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Contra Renan, senadores cogitam apoiar Tasso Gereissati no comando do Senado. Porto Alegre, 0 Carro hora. bate em ônibus após monstro ser executado na zona norte de Porto Alegre. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição J. Reis, Cíntia Moreira e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.